Vereadora, a senhora permite uma parte? Não? Tem a parte, vereador Beltrão. Obrigado, vereadora. Uma parte. Apenas para seguir no debate que o vereador Périco propõe, primeiro dizer que o nosso governo pagava em dia os professores, né? Então, vergonha é parcelar salário. Mas eu acho importante pontuar que no governo Tarso, e aqui não é uma luta política, apenas são dados, são informações. Nós reformamos, praticamente entregamos uma escola nova no Vitório Weber, Serrano, o vereador Kiko é testemunha. Entregamos a escola do Risso, concluímos a escola Claudio Flores, e quando surgiu essa crise da escola do Vila Cristina, o governo prontamente deu resposta rápido. Agora, quem indicou o terreno, fez a permuta do terreno, foi o município que deu um banhado, né? Aí a gente sabe que construir em cima de banhado, inclusive, custa mais caro. Só que nós estamos falando aqui de uma responsabilidade. Primeiro, quem executou a obra foi a Secretaria de Obras. Mas eu não venho com esse discurso porque era governo Tarso, embora o secretário fosse do PTB, hoje prefeito de Canoas, o Busato. Tá? Mas a questão aqui, a culpada é a empreiteira que fez. Existe lá no Código Civil a garantia civil de 5 anos de uma obra. Então tem que usar todo o rigor legal para cobrar da empreiteira que arrume. Porque agora o nosso governo teve vontade política, deu resposta rápida, num momento difícil, ainda destinou 1 milhão para as obras. Então acho que tem que ser reconhecido todo esse esforço. Vereadora. E para a gente não fazer aqui um discurso proselitista, eu quero concordar com o vereador Périco que no Cristóvão, infelizmente, o nosso governo não fez nada. Infelizmente, algumas coisas nós temos que reconhecer. Nós queríamos ter feito essas obras e não conseguimos executar, até por dificuldades em relação à Secretaria de Obras. Mas houve toda a vontade política e é um debate que segue, mas apenas para pontuar, porque acho que essa questão da escola de Vila Cristina, o nosso governo teve méritos e não deméritos. Agora, se a empreiteira ela faz uma obra mal feita e o município destina um banhado, aí a coisa complica. Vereadora, obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Tomé, rapidamente, por favor. Eu queria ser breve. Assim, voltando a esse mesmo assunto, a gente percebe, assim, quando se tem a construção, está faltando aquela pessoa que faz a fiscalização, aquele mestre obreiro, que conheça o tipo de massa, que conheça o tipo de produto que, enfim, a gente coloca ali. Depois que eles vão embora, está tudo bonitinho, tudo certo, mas no momento em que é feita essa fiscalização, eu acho que ela é muito precária. Então, nossa preocupação em que haja essa fiscalização, que quando a gente receba as obras do serviço público, que ela esteja dentro dos requisitos e que esse acompanhamento seja feito. Obrigada, vereador. Vereador Kiko. Vereadora, bem rapidinho. O vereador Beltrão já lembrou. São 3 pavimentos no Serrano, foi construído um, e agora, nessa volta ao Legislativo, vou a Porto Alegre cobrar o vice-governador, que é do meu partido, né? Para que essa obra não pare. Obrigada, vereador. Bom, agradeço as partes, né, sobre o assunto anterior. Mas eu gostaria de falar sobre a Maesa, né? Hoje, na verdade, a gente já tem ouvido, desde o início desse governo, algumas falas de que vai ser reestabelecida a comissão que vai tratar sobre a Maesa em Caxias, e algumas falas, né, que a gente ouve, inclusive de representantes do governo, seja da secretária de Cultura, seja do vice-prefeito, dizendo que vai ser criada uma comissão para estudar os usos, né? E aqui eu queria trazer, na verdade, porque existe, né, um trabalho todo realizado anterior, a gente não pode negar o que foi construído durante esses anos, porque desde 2014, final de 2014, quando o governo Tarso ele cedeu a Maesa, então, para Caxias do Sul, tem um termo, né, inclusive, que foi assinado aqui na Maesa, e em dezembro a gente acompanhou, inclusive, a assinatura da lei em Porto Alegre. Foi dia 8 de dezembro de 2014, uma das últimas ações do governo Tarso, e ele, então, cede então, o prédio, o imóvel da Maesa para Caxias, e ele destina, então, como finalidade cultural e para a utilização de equipamentos públicos, funcionamento de órgãos públicos, e também ele dá o prazo de 1 ano, né, para se apresentar um estudo sobre os usos da Maesa. Então, na verdade, esse estudo que se fala hoje, que vai se fazer, na verdade, já foi feito, né?
Inclusive, já foi entregue, inclusive, para o governador. Eu tenho cópia aqui, né? A comissão da Maesa, inclusive, que eu fazia parte, né, aqui da Câmara de Vereadores. Inclusive, o prefeito, agora, Daniel, também fazia, né, como vereador. E a gente também recebeu esse dossiê, que, na verdade, ele apresenta, então, um projeto de intervenção, recuperação, ocupação, uso e gestão. Então, já foi feito, e isso a partir da comissão da Prefeitura, coordenada pela secretária de Cultura da época, a secretária Rúbia, e também tinha participação, inclusive, da Câmara de Vereadores, então não é novidade, né, a participação da Câmara de Vereadores, que agora vem sendo anunciado como sendo algo, né, inovador, mas, na verdade, a Câmara já participava. Os movimentos, né, inclusive, foi o que puxou, né, inclusive o vereador Eloy Fristo está aqui, também foi uma das pessoas que trabalhou pela Maesa, e aí representando, aqui a gente tinha a SEAC, tinha o CAU, a UAB, a Faculdade da Serra, várias entidades, SAMAI, PGM. Então, foi um trabalho construído por várias entidades, e aqui a gente vai ter toda a questão histórica da Maesa e vai ter o plano de uso. Então, essa história de, agora a gente vai pensar em secretarias de governo, na verdade, também já está aqui. Então, já tem todo o plano de uso, inclusive com cronograma, né, do que tem que ser implementado, e tem prazos para isso. Então, e o governador aceitou, assinou, né, o recebimento desse estudo. Inclusive, o vereador Jason acompanhou, né, como representante dessa casa. E a gente precisa, então, na verdade, agora se dedicar, essa comissão tem que se dedicar a executar. Tem que começar a colocar realmente em prática tudo que foi planejado. Porque dizer agora que vai voltar a estudar os usos, na verdade, nem pode, né? Porque já foi aprovado todo um cronograma, todo o uso. Inclusive, a gente tem aqui, na planilha, um mercado público também, que foi apontado por essa casa. A gente tem algumas secretarias já... Permite uma parte, vereador. Já apontadas aqui nesse estudo. Vereador Eloy tem sua parte. Vereadora Denise, eu só corroboro tudo que Vossa Senhoria já está manifestando com relação a todos os encaminhamentos que já foram dados com relação à questão da Maesa. E eu estava conversando com o ex-vereador Jason, vereadora Denise, e eu acho que provavelmente chegaremos a uma conclusão, que antes nós tínhamos duas comissões aqui na casa tramitando. Uma que tratava especificamente da questão do mercado público e outra de acompanhamento da questão da Maesa. Então, esse é o caso típico que cabe aqui a gente fazer uma criação de uma frente parlamentar específica para acompanhamento e dos encaminhamentos com relação à questão da Maesa, e que, pelo que eu sei, a bancada do PDT está preparando, acho, alguma coisa nesse sentido já, de propor a criação dessa frente. Então, não quis me antecipar, até porque a iniciativa na legislatura passada tinha sido da bancada do PDT, através do vereador Jais. Então, nós, provavelmente, nos próximos dias, estaremos criando aqui uma frente parlamentar para todos aqueles que gostariam de acompanhar essa questão da ocupação da Maesa, né? Com base nesse estudo que foi feito, e esse estudo já é um compromisso com o governo do Estado, ele não é uma carta de intenções, é todo um roteiro que foi apresentado, né, com um cronograma de ações, onde o Executivo, obviamente que o Executivo na legislatura passada se comprometeu, mas o Executivo é uma continuidade. Eu acho que a senhoria está colocando bem isso nesse sentido. Então, nos próximos dias, provavelmente estaremos discutindo aqui como a Câmara vai participar, então, dessas discussões. Era isso, vereador. Obrigado. Não, inclusive, na lei, no artigo 4º, ele diz que, a partir da aprovação do plano, né, ele já deve começar a execução em 1 ano. Então, deve se iniciar. Então, agora, a ideia é pensar como vai ser executado todo esse plano, esse estudo que já foi realizado. Até porque, se não cumprir os prazos, a Maesa pode voltar para o governo do Estado. Vereador Beltrão tem essa parte. Não, só dizer que a senhora pega muito bem, até porque a senhora, junto com outros vereadores, tem autoridade política para falar do assunto, acompanhou, porque senão parece que é uma construção nova, né? Independente de nós termos sido oposição ao governo anterior, nós temos que reconhecer que foi uma construção coletiva e já tem um plano. Então, não tem que inventar a roda, tem que executar. Obrigada, vereador. Então, já existe o plano. Acho que é importante agora a gente também fiscalizar a execução desse plano, porque, afinal, os prazos já estão em andamento, né? E Caxias não pode perder a Maesa, porque foi uma luta aí de toda a cidade, todo o envolvimento aí de vários setores.
É isso, obrigada.